Fala galera, abraço ensolarado para vocês depois de uma noite bem nebulosa, mas estamos aqui de volta para conversar, para falar desse jogo e para colocar todos os pontos, né? Desde os positivos aos negativos, não tentando, né, tentando ser equilibrado nesse momento, né? Às vezes logo após um choque a gente alterna muito assim para cima ou para baixo o nosso sentimento, mas tentando ser racional nesse momento. Fala aí, Lucas. E aí, galera, depois de uma noite terrível, eu que sou o maior passador de pano que eu conheço, até eu tô um pouco incomodado essa noite. Essa noite dormi mal, então, cara, tem muita coisa para falar. Assim, principalmente do segundo tempo. Qual que é o seu destaque principal? A pior coisa que aconteceu para ti, Luiz, do jogo? Coisa que você vê assim, não podia ter sido pior. Então, só fazer um adendo aqui que ontem eu vi o seu story lá, eu achei inclusive que você tinha ido dormir depois, né? Eu mandei até uma story depois. Gente, eu não sei se o Lucas foi dormir ou não, eu acho que sim, mas assim, se ele dormiu, ele vai ter um susto amanhã quando acordar e olhar o placar, né? E aí ele assiste o segundo tempo e a gente conversa sobre esse jogo. Eu devia ter feito isso pela qualidade do meu sono. Então, cara, para mim a pior coisa de todas, né, foi emocional. Para mim o pior ponto de todos. Nesse ponto a gente foi engolido, principalmente o Chris Paul. Eu até estava assistindo o Live Basketball BR e eu mandei o comentário para eles porque eu achei assim ele irreconhecível, cara. Principalmente ele, né, que nesse momento, né, ele devia mostrar, mesmo que não técnica, a gente entende às vezes que não saia, mas assim, cabeça, né? E a gente vê isso, né, numa bola que no outro jogo, né, ele tirava de letra ali contra o Alvarado, numa falta forte da parte dele, que mostra que ele está perdendo a cabeça ali. Então, tanto ele, né, eu acho que fica muito mais claro nele, porque a gente não espera nunca isso dele, mas também de outros jogadores do time. Para mim, ele é o bola murcha desse jogo. Então, o Chris Paul, ele tava, além de que você falou daquela falta de frustração que ele fez, teve o lance no quarto quarto que ele acabou cometendo aquela ação do jeito seguinte, para a quadra de ataque em 8 segundos. Cara, aquilo lá claramente pareceu para mim que o Chris Paul estava tentando reger uma orquestra no meio de um show de metal. Tava todos os metaleiros lá tentando, é, gritando, berrando, e o Chris Paul tentando, ele sujou meu lenço. Tava mais assim, o Chris Paul ele tentando com calma. Então, cara, foi um sonho. Ele tava completamente. E acho que depois dali, assim, o jogo tava 5 pontos diferentes pro Pelicans ali, né? Tava 98 a 93, se não me engano. Cara, depois dali desengolou geral. Porque aí o time deles começou a quebrar. Ele é um time vibrante, isso é uma coisa positiva. Pode ser muito negativa. Vídeo Jackson Reyes no último jogo. Mas quando está muito vibrante, está muito doidão. Uma hora você está fazendo merda zero, mas eu zero. E aí está sendo afetado por isso, porque tem muito tomar um golpe tão grande. E aí o quarto começou. Mas Só uma coisa, olha se você não tá tampando a entrada de áudio aí, que de vez em quando dá uma falhada na voz. tá, eu acho que talvez seja só a internet mesmo, mas eu já deixei com o mínimo de dedo possível aqui no meu celular. Mas o que eu queria fazer uma pergunta para ti. Para você, o que foi pior, o terceiro ou o quarto quarto? Eu não sei se pelo que a gente espera do quarto quarto, mas acaba que para mim ele pesa mais. Talvez seja só uma questão de ter visto tanto o time no quarto quarto despontar na partida, que talvez ele seja mais decepcionante para mim.
Mas assim, talvez seja essa máscara que tá me levando para esse lado. Entendi. Não, assim, o Suns a temporada inteira não é, era ruim em terceiro quarto. O Suns tinha conseguido, como eu falei, tinha. Eu nem vou falar muito do primeiro tempo, porque eu já falei naquele histórico. Porque o Suns controlou o jogo, controlou o primeiro tempo inteiro. Eles iam doido para cima do Suns e o Suns controlava. O segundo tempo, eles eram doido para cima do Suns e o Suns não sabia o que fazer. Foi mais ou menos isso. O Willie Green fez alguns ajustes, e esses ajustes fizeram que eles voltassem melhor nos rebotes no terceiro quarto. E teve um lance que eles pegaram 3 rebotes ofensivos seguidos no mesmo lance. E acabaram errando a cesta mesmo assim. Então, isso é uma coisa que para você ver que a defesa do Santos estava bem postada, e eles também não estavam tomando ataque assim. Só que o Santos estava tão mal, não conseguia criar nada. O principal criava e o restante não convertia. Então, o Bridges ofensivamente foi mal no jogo. Defensivamente não fez nada para evitar. Então, foi um dos raros jogos em que ele foi nulo. Né? O Cameron Johnson estava ali mais ou menos no terceiro, mais ou menos no jogo. Então, essas é, atuações individuais, eu acho que foi determinante para essa defesa. Então, foi assim, não tem um fator especial. Foi o combinado desses fatores. Mas aquela coisa, cara, o terceiro quarto do Santos tem que melhorar. O Santos foi acostumado a jogar 12 minutos por partida. Por quê? Porque deixava o jogo meio assim por 3 quartos, chegava no quarto quarto e terminava o trabalho. Só que o Santos não tem mais o Devin Booker. Então é uma coisa que tem que levar em consideração. O Santos tem que começar a jogar 48 minutos. Pois é, e algumas estatísticas, né, que até ajudam a gente a entender um pouco do que foi no jogo. A gente perdeu muito, né, a questão dos rebotes. Os rebotes defensivos, não. Nos rebotes totais a gente perdeu, mas se você olhar os rebotes defensivos, né, são 29 para eles e 27 para nós, então está equilibrado. Mas se a gente vai para rebote ofensivo, eles tiveram 19 e nós tivemos 12. Então, é um fator muito determinante a gente não ter conseguido pegar esses rebotes, né? Ou até ceder para eles nesses momentos. E a outra questão é a linha de lance livre. A questão dos 3 pontos, a gente até, assim, a gente foi mal, mas eles foram do mesmo jeito mal também. Né? A gente fez até uma bola a mais do que eles. A gente fez 7 e eles fizeram 6. Né? E a questão do lance livre, eles tiveram aí 42 e nós tivemos 15. Então, o Suns não está sendo agressivo no garrafão. Isso é uma coisa que que assim, causa muita preocupação em mim, essa falta de agressividade em ir para a cesta, porque você via aquele jogador deles, o rookie, o Herbert Jones, cara, ele ia o tempo todo para a cesta, ele não tem muita habilidade, mas ele ia. Outra característica desse time, ele é um time muito longo. Você vê que o Ingram é um jogador longo. O McCollum, ele não vai muito pro lance livre. Ele é a exceção desse time. Mas você vê o Valanciunas brigando por rebote, ia lá, pegava contato, falta. Então era um time que estava jogando com muita inteligência, estava jogando assim, e é muito mais fácil quando você joga e pega é, rebote e vai para o lance livre. Então é muito mais fácil você conseguir pontos assim. O Suns não, o Suns era acostumado a pegar a cesta um pouco mais difícil, a mover o time e a conseguir, quem sabe, ali com uma falta, ali com o Booker cavando ali uma falta ou alguma coisa assim. Só que a gente não tem mais esse jogador. O Chris Paul, ele não é um jogador que tem essa característica de ir para a cesta e conseguir o contato e a falta. Michael Bridges também não. Cameron Johnson talvez seja o jogador que mais faz isso, mas ele não fez. E ele teve acho que uma bola, uma vez só que ele foi realmente atacar a cesta. O Torrey Craig também não é de fazer isso. Então você não tem jogador para fazer isso. Então é uma coisa que a gente vai acabar sempre falando. Então, eu nem pontuo isso como um negativo tão forte no jogo, porque o Santos não é um time de fazer isso.
Só que quando você não tem o Devin Booker, você tem que ser mais agressivo, né? E o Suns não foi. Então, e sobre os rebotes que você falou, da diferença de rebote defensivo que não foi tão grande, o Suns teve muitos rebotes ofensivos, foi muitas vezes porque eles pegavam os rebotes ofensivos e várias vezes, rebote ofensivo o tempo todo. Então, uma hora acabava que o Suns ia pegar o mesmo número de rebotes defensivos, porque era o tempo todo rebote ofensivo. E aí eles iam lá e erravam também. Então, o Suns acabava, além de perder tempo, porque podia ter feito um ataque, uma transição, e acabava cedendo mais pontos para eles. Então, cara, tá muito preocupante o rebote. Eu não sei, eu achei que o Monty Williams ele ia fazer uma lineup com dois pivôs, só que o time deles é muito competente no perímetro. Então o Suns ia acabar perdendo defesa de perímetro. Então eles conseguem, mesmo com um time de perímetro muito forte, ter uma presença de garrafão e de rebote coletivo muito forte também. Então é um time que pegou essas áreas que o Suns tem dificuldade e conseguiu em uma só. O Suns tem dificuldade numa defesa de linhas de três do perímetro e de rebote. Eles têm exatamente essas mesmas características que fazem com que o Suns fique em desvantagem. Então é preocupante, sim. Agora sim, o que você diria para a questão de não. Para quem está pensando, né, bem para baixo nesse momento, né, a gente sabe que também não é essa questão, não é uma loucura pensar que eles roubariam um jogo da gente na casa deles, né? Ia ser complexo se a gente fosse para lá. Você mesmo colocou que para você era Suns em 6, né? Porque era complicado a gente ir para casa deles e roubar os dois jogos, né? Mas realmente a partida foi horrível, a partida de ontem. Mas o que você podia falar aí nesse sentido? É, então, vamos finalizar o vídeo agora com um pouco de positividade, vamos tentar, pelo menos, porque a gente vai ter um jogo muito importante terça-feira, né? Terça-feira contra o Pelicans, é jogo 5 já, né? Então, cara, é um jogo assim, o Santos vai estar em casa, o Santos não vai ter muito problema com a questão mental, né? De ambulância. O Santos não vai ter muito problema com a questão mental, por quê? Porque vai em casa com o seu torcedor, só que aí a gente vai ter que torcer para que a torcida faça parte dele. Não deixa uma atmosfera nervosa, tem que tentar fazer com que fique parecido com a atmosfera que tiveram lá no New Orleans. Porque o que eu senti no primeiro round é que a torcida não estava tão engajada, porque, vamos passar do Pelicans, né? Vamos passar tranquilo. Aí tinha uma atmosfera de temporada regular e que não deu esse ímpeto para o Suns. Acho que foi por isso que o Suns não conseguiu vencer aquele jogo mesmo sem o Booker. Por quê? Porque a torcida ficou acuada, com medo. Então não teve aquele sexto jogador ali junto, sabe? Então a gente tem que torcer para que a torcida torcer para torcer, a gente tem que torcer para a torcida. Está nesse ponto. É, ajude também. E, assim, a gente tem que torcer muito também para Monty Williams, porque se os jogadores não estão contribuindo, a gente precisa mais do coletivo ainda. Né? É, por mais que a gente, assim, é preocupante quando você perde um jogador como o Booker e o time fica desfalcado, o time tenha dificuldade, porque se o Suns não tivesse dificuldade sem o Booker, ele não seria candidato a MVP, né? Ele não estaria na corrida. Isso é normal. Qualquer time normal, se você perde um All-Star, você fica pior. Isso é uma coisa óbvia. Né? E eu acho que o Suns ainda é um bom time sem o Devin Booker, só que justamente tá pegando um time que sabe jogar bem contra o Suns, que tem as mesmas características, as mesmas características que são o ponto fraco do Suns, que é o ponto positivo deles. Então a gente tem essa dificuldade. Então, dá para vencer esse jogo 5. Eu acho que ainda o Suns é favorito. Tem um leve favoritismo por conta de estar em casa. Isso estou falando das pessoas que vêm de fora, não estou falando dos nós, torcedores, porque o sentimento nosso agora é de que o favorito é eles. Né? É aquela coisa, playoff é assim. Você perde um jogo, você perdeu
você perdeu a série inteira. Esse é o sentimento do torcedor. Mas se a gente parar para analisar, a série está igual e ainda o Suns ainda é o primeiro time da conferência. Então, eu acredito, sim, numa vitória terça-feira. Não, se você perguntar para mim, Lucas, você acha que tem favor esse jogo? Eu vou falar que não. Mas eu tô falando no olho do pessoal de fora, que tá vendo de fora, que não tá usando emoção que nem a gente. Se a gente usar só a emoção, a gente perdeu. Então, é complicado, é um mix de pensamentos no momento, mas é isso que eu sinto. Eu sinto confiante que a gente pode vencer o próximo jogo. Eu digo assim, né? Um time que foi vice-campeão na temporada passada e que conquistou o recorde da franquia nessa temporada. Será que é esse time que você vai jogar a toalha nesse momento? Né? Numa série que está 2-2, inclusive. Está empatada, tem que lembrar isso sempre. E ontem alguém falou em algum canto, imagina esse Suns, né, pegando o Bucks com o Giannis, né, sem o Booker. Cara, é um exercício injusto. Se você pegar qualquer franquia e você tirar o melhor jogador dela, é um exercício injusto, meio injusto de pensamento fazer esse tipo de coisa, né? Você inverte a parada e pensa no Bucks pegando a gente sem o Giannis, né? É a mesma coisa, entendeu? Então é um exercício injusto de fazer e é lembrar tudo que esse time conquistou e que não é de jogar toalha não, mas é de torcer com muito mais força e estar presente aí nos próximos jogos, né? Tem mais Não, com algum? certeza. Pode falar. Esse é o sentimento mesmo que eu tenho. Então, cara, eu tô confiante na vitória e eu acho que a gente leva esse jogo sim, mas isso pensando no racional. Mas se você falar pro emocional do Lucas, o Lucas acha que vai perder esse jogo. Então, sei lá. E é isso aí, assim, lembrar a galera, né, de deixar o like, né, apoia a gente, sempre trazendo esse empenho desse trabalho para vocês. Vocês vejam que hoje a gente fez a live aí, o Lucas indo pro trabalho, inclusive. Ele que também tá nessa pegada assim, meio cosplay de Fred Mercury, uma mistura de Fred Mercury com Caruso, na época que tinha cabelo. E tudo que a gente faz aí para estar junto com vocês. Que o sol brilhe como brilhou aí nas entradas do Lucas na hora que ele estava vindo aqui pro trabalho. Espera aí que eu tava mutado. Oh, que zoeira pesada. Eu comprei a maquininha de raspar, só que o meu espelho lá de casa ainda não tem, ainda tá sem espelho. Então eu fiquei com preguiça de raspar o bigode. Então aí ficou assim, mais um. Não, mas é só uma brincadeira. Inclusive, se sua mulher curtiu, é o que importa. Então é isso, gente. Já vamos encerrar aqui, que já tenho que ir pro trabalho. Boa. Deixa o like, galera. Valeu, abraço ensolarado para vocês. Próximo jogo a gente tá aí de novo, falando sobre tudo que aconteceu. Fechou, gente. Valeu.